A cidade brasileira que foi 100% planejada, baseada em Washington e em Paris. E não, eu não tô falando de Brasília, eu tô falando de BH, meu filho, BH, Belo Horizonte. A melhor cidade que tem no mundo todo, só tem pra ninguém, não é só Belo Horizonte que dá, e hoje faz 125 anos e vamos falar da história dela. Antes da criação de Belo Horizonte, a capital de Minas era Vila Rica, atualmente conhecida como Ouro Preto. Na região onde atualmente fica BH, ficava um pequeno vilarejo conhecido como Curral del Rei. Essa era e é uma região muito bonita, principalmente por causa da Serra do Curral, que deu o nome de Belo Horizonte, que tem um horizonte belo. A criação da nova capital só foi aprovada em 1891 e claro que sob muito protesto dos habitantes de Ouro Preto. Pense que em 1889 tinha acabado de acontecer o golpe que implantou a República no Brasil. Então eles queriam fazer uma cidade que fosse uma cidade totalmente aos moldes republicanos, que transparecesse, que simbolizasse os valores, os pensamentos da República, do positivismo. E para isso eles se basearam nas duas maiores capitais das duas maiores repúblicas do mundo, que foi Washington e Paris. O projeto foi liderado pelo engenheiro Arão Reis, que pensou a cidade da seguinte forma. A cidade toda seria rodeada por uma grande avenida chamada Avenida do Contorno. E dentro dessa avenida, as ruas ganhariam, entre os vários nomes de estados. Você tem a Rua da Bahia e a Rua Espírito Santo, por exemplo. Os estados que tinham o nome de rio, como Amazonas e Paraná, viraram o nome de avenidas. Então, Avenida Amazonas, Avenida Paraná. E no seu lugar foram o nome da capital. Então, tem a Rua Manaus e a Rua Curitiba. Também foram adotados nomes indígenas para as ruas, fazendo alusão a esse passado brasileiro. Percebe que o tempo todo a rua não tem, por exemplo, nome de santo, porque a República tentava enfatizar esse lado do Estado laico. Então, assim, é muito comum, uma tradição nas cidadezinhas do interior de Minas Gerais, que você tenha no centro uma matriz, a igreja, e tem a praça, normalmente tem um boteco, que enfim, é tradição. Belo Horizonte não, colocou como o próprio centro do centro a Praça da Liberdade, onde no lugar da igreja tem o Palácio da Liberdade, que é onde ficava o governador, e em volta você tem prédios públicos. E o próprio nome, Praça da Liberdade, Liberdade, Fraternidade, Igualdade, República Francesa. BH expandiu seu território e foi para muito mais do que a Avenida do Contorno. Então teve a região do Barreira, a região de Venda Nova e a região da Pampulha. A região da Pampulha, porque tem o gigante da Pampulha, o Mineirão, o Mineirinho, que são bastante famosos. A Lagoa da Pampulha, toda projetada pelo Oscar Niemeyer, em parceria com Juscelino Kubitschek, que foi prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas Gerais e presidente do Brasil. JK e o Niemeyer foram muito próximos, inclusive foi quem projetou Brasília, né? Então é muito comum encontrar a obra do Niemeyer em Belo Horizonte. Outro destaque de BH fica para o UFMG, uma das maiores faculdades do Brasil e que formou pessoas muito famosas, como o presidente Arthur Bernardes, o presidente JK, o presidente Dilma Rousseff, o ministro Paulo Guedes e o médico cirurgião Ivo Pitangui. Hoje BH é muito conhecido pelos seus circuitos culturais, pela gastronomia e, claro, pelo seu Belo Horizonte. Então parabéns BH, feliz 125 anos.